para fechar, você que veio construindo, assim, ficou boa a estrutura, porque a gente, de certa forma, parece que de maneira orgânica a gente veio também construindo, assim, puxando um tópico fora do outro, mesmo esses off-topics. Cara, na visão do Caíto, que é um cara que tem todo esse conhecimento do mercado e que é um apaixonado por tecnologia, vamos fazer uma brincadeira de futurologia. Me conta o que você acha que vão, assim, independente da janela temporal que você queira colocar, Cauê, eu acho que o futuro do nosso segmento é mais ou menos isso, é a questão dos EVs, mas também tem que pensar em descarte de bateria, mas também tem isso e aquilo, e direct consumo, sei lá, o que o Caíto vê de futurologia? Essa é a pergunta que mais me interessa. Agora você quer que eu exerça meus conhecimentos de mãe de Ná, né? O oráculo, vamos lá, oráculo, vamos lá. Bom, eu acho que o futuro é elétrico, sim. Tô falando que é 100% elétrico? Acho que não num horizonte de uns 15 anos. Esse é o meu feeling. Eu acho que nós vamos ver uma participação cada vez maior dos veículos elétricos nas vendas globais, né? Você vê que, trazendo para a nossa realidade, que eu acho que se eu conheço alguma coisinha, um pouquinho de Brasil, do mercado brasileiro, você vê que hoje os veículos mais vendidos são elétricos, falando de EV, são os veículos premium, 300, 400 mil para cima. Esses são os que fazem maior volume de venda. Mas, por outro lado, você vê o movimento agora das montadoras. Teve 2 ou 3 que recentemente anunciaram carros 100% elétricos na faixa de 150. Acho que a adesão a esses carros virá de multinacionais que tenham a pauta ESG comprometidas com a pauta ESG. Então você vê aí que já tem uma ou outra distribuidora que tem caminhões elétricos. Ou alguém aí do setor de energia, por exemplo, que tem uma frota de carrinhos ali, 10, 15 carrinhos, que ela faz questão que sejam elétricas. Então acho que quanto mais aderência à pauta ESG, você vai ver um consumo corporativo, esse é o meu ponto de vista, que é o que talvez seja o primeiro. Do ponto de vista do consumidor final, você vai ter os early adopters, que você tem, que eu acho que é o que já está acontecendo, as pessoas que têm um pouco mais de disponibilidade, que o EV talvez não seja um carro único, ele tem um ou outro carro na garagem, a combustão. Porque hoje ainda existe o desafio da infraestrutura. Você ainda, outro dia mesmo fui até Ribeirão Preto, fui com um EV, mas você vai ali pensando, nossa, eu vou ter que chegar lá com uma autonomia X, ou eu plugo lá na Javep, na tomada, de tanto tempo, vai aumentar aqui, para eu poder voltar tranquilo e em segurança. O que eu quero dizer é que no meio do caminho, nós estamos falando de 150 quilômetros, não tem um lugar para abastecer, né? Mas eu acredito que essa questão vai ser superada rapidamente e eu acho que a iniciativa privada vai dar conta disso, né? Você já tem aí iniciativas de montadoras patrocinando aí postos de recarga. Locadoras também, né? Locadoras também, né? A gente tem aí isso acontecendo, que elas também estão no primeiro capítulo, aí na primeira parte que eu falei do consumo corporativo. E eu acho que tem aí uma janela, por isso que eu acredito que vai ser elétrico, talvez os 15 anos que eu falei possam ser abreviados, que é do uso intensivo do veículo quando já tiver a infraestrutura. A barreira de entrada hoje, como eu falei, o carro é o que eu penso, de 350 pau, isso é uma barreira para o cara que tem um carro de 100, 150. É muita grana, muita diferença de capex. Mas se ele tiver um uso intensivo,
talvez ele tire a diferença de parcela ou uma grande parte da diferença da parcela no abastecimento. Olha onde está o preço do petróleo, onde está o preço do combustível aqui no Brasil, né? E mais ainda, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que está colocando muito em voga propriedade versus uso. E aí a gente vai, obviamente isso já está acontecendo, já está crescendo, que é a questão de ter um carro por assinatura, ou que é um aluguel, um carro alugado, ou então você já tem uma aderência maior a planos de financiamento, onde você não precisa financiar 100% do bem. Você financia lá 50% e o residual você vê o que você faz ao final do negócio, que também viabilizaria uma parcela mais baixa para os EVs, para o preço dos EVs de hoje. De qualquer forma, eu acho que os ICE, né, o Internal Combustion Engines, eles não vão desaparecer, acho que vão continuar a existir por um bom tempo. E nós vamos aí conviver com essa indústria mista. Eu vejo uma aceleração, um incremento da participação dos EVs, mas ainda vai ter muita gente que vai querer seu carrinho, ó, vou parar ali no posto, vou abastecer, etc. Tal. Eu acho que isso tem que ser combinado também. O Brasil tem uma coisa que ninguém tem, que é o álcool, né? Que a gente vê aí alguns projetos. Eu não vi nada funcionando, confesso que eu não vi nada funcionando. Você vai encher o tanque de álcool, mas o carro é elétrico. E é o álcool que vai suprir o funcionamento, que é a tal da célula. Eu não sei nem o nome, para falar bem a verdade. Eu não tinha nem ouvido falar. Eu já ouvi falar em coisas nesse sentido aí. Mas tudo isso, eu acho que você vai estar combinado com uma conexão cada vez maior, né? Dos dados que nós já falamos, mas acho que vai ser intenso. Você vê aí as montadoras querendo se tornar empresas de tecnologia, não montadoras de automóvel. As autotechs. Autotechs, né? Isso vai mudar muito. Acabamos de falar aí sobre a questão dos chips, né? Da gente hoje, não, eu entro com o celular no carro, já quero a tela do meu celular lá na telinha, não quero ligar um botão, não quero nada, né? Continuo na música que eu estava, no podcast que eu estava, enfim. Já sei como é que o Waze funciona. Está todo mundo acostumado com isso e isso acho que só vai aumentar. E talvez em 15 anos, né, que foi o prazo que eu dei inicial, eu acho que o carro elétrico possibilita como é que a gente fala isso? O carro autônomo. O carro elétrico é um carro muito mais simples do que um carro a combustão, né? Ele não tem câmbio, tem embreagem, não tem uma série de coisas que o carro a combustão tem muito menos vibração, etc. E eu acho que a gente vai efetivamente ver soluções de carros autônomos. Então ele não precisa ter um volante. A disposição do veículo pode ser totalmente diferente. Pode ser construções específicas. Por exemplo, eu vi outro dia um carro que é um vagão. Imagina um vagão, 2 pessoas de cada lado se olhando de frente. O carro não precisa ter aerodinâmica, nada, para uma solução urbana. E você vai desfrutando do seu tempo trabalhando, você não perde tempo com o deslocamento, né? Eu acho que tudo isso realmente acontece, né? Talvez nós, no Brasil, eu acho que são esses 15 anos, mas em outros mercados talvez haja uma aceleração. Eu vejo tudo que a minha montadora está fazendo, né? A GM está atrás dos 3 zeros. 0 combustão, 0 acidente e 0 emissão, né? É um investimento gigantesco nesse novo portfólio de elétricos. Nós vamos efetivamente vender mais carros elétricos também aqui no Brasil. Já começa um novo portfólio agora em agosto. O Bolt chega já com o facelift, que ele foi atrasado pelo recall mundial, mas depois temos carros novos no ano que vem, se não me engano 2 carros novos, depois tem mais carros novos 100% elétrico, e isso vai acontecendo. Agora eu estava falando da minha montadora
que eu represento da GM. A GM está com inúmeros projetos nos Estados Unidos, que talvez seja pouco divulgado aqui no Brasil, mas você tem desde o Hummer, que foi um sucesso de venda, que é 100% elétrico, né? Até uma outra empresa que foi criada e já tem venda e já faz um monte de dinheiro, que é a Bright Drop, que você tem não só o furgão elétrico de entrega, imagina isso para atender os gigantescos marketplaces, que são os clientes dele, como até a solução vamos assim dizer, dos pallets, já também é eletrificado e o negócio para sozinho na casa do cara, não precisa do cara empurrando, é um Pick and ship, o tal do last mile, que é o mais complicado. que está dentro do carro da Bright Drop. A tecnologia, o preço vem barateando. Estou falando bastante, né? Mas é o desafio da bateria. Existem estudos dentro da própria GM onde, depois que a bateria não serve mais para o automóvel, a bateria pode ser utilizada na sua casa para acumular a energia fotovoltaica que você está produzindo. Que ali ela serve. Ela não serve nesse uso contínuo do automóvel, porque ela perde a capacidade de carga, de segurar, etc. Mas para uma residência ela serve. E você passa a ter talvez um sistema mais ou menos igual o alemão ali, onde as casas são geradoras ali. Isso já está acontecendo aqui. Olha o que está explodindo essa indústria de aplicação de placa fotovoltaica. Nós somos abençoados por Deus. Dá uma olhada o dia que está hoje, pleno inverno, né? Essa geração distribuída está acontecendo. Quem mora em residência faz a continha, 4 anos, 5 anos de payback. Manda ver. E isso incentiva ainda mais o consumo do elétrico. Eu tenho amigos early adopters, vou dizer, que tem o terceiro carro ou o segundo carro, que vai ser um uso só urbano, que ele tem a placa na casa dele, ele manda energia para a companhia, pluga o carro dele à noite, funciona igual um celular. Plugo meu carro à noite, ando durante o dia e não paro mais em posto de gasolina. Isso vai acontecer. Por isso que eu falei que eu acredito muito que a questão da infraestrutura ela vai ser suprida pela iniciativa privada. É até acelerada, né? Exato. É acelerada pelo consumo, acelerada pela pauta ESG, acelerada por diversos fatores aí, nos quais a infraestrutura ela vai, bom, pelo menos no Brasil ela vai, eu não sei se os outros países também são assim, né, para não parecer a tal da síndrome do vira-lata, mas eu vejo que aqui a infraestrutura vem, fomos desenvolvendo um crescimento, teve um vetor ali que impulsionou e a gente vem reordenando, reconfigurando e construindo a infraestrutura necessária. Porque até o nosso sistema energético caótico, que lá atrás, lembra que a gente ficou na iminência de faltar energia, que teve alguém que quis até estocar vento, né? Teve. Isso já gerou lá atrás um impulso para essa produção de energia distribuída, que agora ainda pode sofrer mais um segundo impulso, talvez numa magnitude um pouquinho menor, mas para suprir toda essa frota aí que pode vir elétrica. Uma bela visão de futuro. Eu acho que assim, é difícil prever, porque está tudo atrelado ao preço do automóvel. Hoje uma bateria do Bolt, comparada quando o carro foi lançado, ela é 60%, o custo de produção é 60% inferior. Então vai acelerar, e essa bateria já não é mais a melhor tecnologia. Nós já temos uma outra plataforma que é a Ultium, que é muito melhor, carrega mais rápido e a capacidade de retenção, a autonomia que vai dar para o automóvel é muito maior. Então, mas quando vai chegar aqui,
né? Então a gente fica assim, porque na verdade tudo isso vai ser importado no primeiro momento. Não faz sentido ainda produzir aqui para o mercado que já é pequeno e que vira um nicho do nicho do nicho o carro elétrico. A conta não fecha. A conta não fecha. Perfeito. Perfeito. Mas eu acho que tanto você quanto eu ainda teremos um carro elétrico. Você sabe que você, falando assim, falando de verdade, eu tenho essa questão, talvez por ter um pai engenheiro agrônomo e sempre ter vivido um pouco essa questão. Eu tenho minha veia ambientalista e assim, cara, é tão prazeroso para mim acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar dos veículos elétricos e eu com certeza acho que talvez, bom, já passou da fase de eu ser um early adopter, né? Mas eu tô pensando seriamente no meu próximo carro ser um carro elétrico. Isso muito, a gente tem discutido muito isso em casa, assim. E minha filha, ela já nasceu com esse chip ESD, né? Exato. Então pô, por que a gente já não comprou? Eu falei, putz, filha, Ainda existem algumas questões, né? eu falei, eu meio que fiquei sem resposta, mas depois pensando melhor, eu falei, poxa, exatamente a questão estrutural, né? Assim, como é que a gente vai realmente, sei lá, sair de férias aqui no Brasil e dependendo de um corredor de alimentação que ainda não tá pavimentado, vamos dizer assim. Tá começando a acontecer. Exatamente. Né? Mas de qualquer forma, fica o convite. Em Ribeirão Preto nós somos concessionária de veículo elétrico. Nós vendemos o Bolt lá. Aliás, a partir do mês que vem já está disponível para pegar seu pedido. Sua filha vai ficar super contente e eu também. Sair daqui tendo que fazer uma compra, então. É isso.